Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje vamos lá começar mais uma aula aqui. Essa terceira aula do seu módulo é uma aula um pouco de gramática, misturado com um novo conhecimento que seja importante para você. E essa aula de hoje ela é muito interessante, porque ela traz uma opção de falar em inglês que é muito comum. A gente talvez não perceba tanto, mas é muito utilizado na língua inglesa. Tem origem na gramática britânica, mas se espalhou, obviamente, por todo mundo como tudo que se fala em inglês, né? Foi se adaptando com o tempo também, vamos falar sobre isso. Mas a estrutura continua sendo a mesma e as pessoas continuam utilizando ela com frequência, tá? Como você já sabe, a gente já estudou tanto no módulo 1 quanto no módulo 2, tempos verbais do presente, né? Então, quando a gente estudou o verbo to be no módulo passado, quando a gente estudou agora o present continuous e quando a gente estudou o presente simples lá no primeiro módulo, a gente ainda está falando sobre um tempo presente, sobre algo que está acontecendo agora. E eu quero que você entenda que este tempo também é um tempo presente, ok? Não é passado, não é indicação de outro tipo de tempo verbal, ele também está no presente. Porque é muito comum as pessoas confundirem esse aqui com outro tempo verbal que a gente tem no inglês. Mas o contexto vai lhe indicar, principalmente com as frases que a gente vai ver, que isso aqui está no presente, tá? Então, muito bem. Falando sobre, né, isso que eu estou lhe falando, lhe adiantando, a gente vai falar sobre o tal do I've got, ou seja, I have got, que na teoria e na prática é a mesma coisa que eu falar I have. E você já sabe que o verbo have é o verbo ter no inglês. Então, quando eu falo I have, eu estou dizendo eu tenho. A gente já sabe utilizar isso, aprendemos lá no primeiro módulo, na primeira aula. É o verbo ter do inglês, no sentido de ter algo, possuir algo, ter um irmão, ter um cachorro, ter uma casa, enfim. Ou até mesmo ter que fazer alguma coisa, é o verbo ter que trabalhar, ter que estudar, no sentido de ter uma obrigação. É o verbo have. E a gente pode substituir ele no inglês pelo have got ou has got. Já vamos entender as diferenças, tá? Esse assunto aqui, ele é um assunto que é dificilmente estudado em cursos, em escolas, mas é muito importante, porque as pessoas usam bastante, usam o tempo todo, como eu já falei no início aqui da nossa aula, tá? Então, sim, quando você fala no inglês I have, você está dizendo eu tenho. E quando você fala I've got, você também está dizendo eu tenho. A diferença é que neste momento, nessa nova estrutura que a gente está vendo, a gente vai usar o have como se fosse apenas um auxiliar. E o nosso verbo agora vai ser o got. Eu sei que isso não faz sentido nenhum na tradução. E eu não quero que você traduza, porque aqui não é para traduzir. É para aprender a estrutura para que você possa utilizar. Então, no inglês, a gente já viu isso lá na sua primeira aula do módulo 1, né? Lá no nosso início dessa nossa jornada. Você aprendeu que eu uso estas pessoas com o verbo have, I have, we have, you have, they have. Ou seja, eu tenho, nós temos, você ou vocês têm, eles ou elas têm. E para a terceira pessoa, que é aquele grupinho diferenciado, a gente tem he has, she has, it has. Porque lembra que este verbo muda quando ele vai para a terceira pessoa. No caso do have, ele é uma exceção, né? Ele não cai em regra nenhuma. Simplesmente o have vira has. Se fosse outros verbos, por exemplo, o verbo work seria works. Lembra dessa regra? Se ainda tem dúvida, é só você voltar e assistir novamente lá a primeira aula, tá? Mas, resumindo, então, isso aqui a gente já estudou. Ele tem, ela tem e simplesmente tem, ok? Eu posso falar isso de outra forma. Aí, eu vou simplesmente pegar o have de novo, colocá-lo na frase e acrescentar o got para todo mundo. E nessa nova forma, nossa nova estrutura de falar, que é uma opção, você não é obrigado a usar, você tem que entender que a partir de agora, o have ele vai funcionar como um auxiliar. Tanto have quanto has. Você já vai entender o porquê. Quando você for para a sua segunda parte, isso aqui vai ser essencial. Mas grave na sua cabeça que a partir de agora, se você for usar essa estrutura, olha que eu tenho um ou aqui, ó. Ou você usa um ou você usa outro. Se você for usar essa estrutura,
Isso aqui, a partir de agora, vai ser um auxiliar. E este aqui que vai ser o nosso verbo, que é o got. Ai, teacher, qual que é a tradução do got? Agora, neste momento, é o verbo ter também, tá? Neste momento aqui. Então, quando eu falo em inglês I have got, eu estou dizendo eu tenho. Mesma coisa que dizer I have. E eu posso abreviar para I've got. I've got. E é isso que, com o tempo, as pessoas acabaram excluindo até mesmo isso aqui, ó. E virou simplesmente I got. I got. Muito comum, principalmente no inglês americano, tá? O nós também, de we have, eu também posso falar we have got. Ou, abreviando, we've got. We've got. Às vezes não é nem que a pessoa não está usando o V e o E, tá? Às vezes é porque realmente ele está tão sutil que você não escuta. Mas às vezes ele está ali, sim. We've got. We've got. Tá? Nós temos. E se eu for falar você ou vocês têm? You have got. É a mesma coisa. E eu posso abreviar para you've got. You've got. E aí eu tenho uma música que, inclusive, em breve a gente vai traduzir ela, que é a música You've Got a Friend in Me, lá daquele filme do Toy Story, né? Que traz essa estrutura aqui. Ou seja, ela é muito usada no inglês, tá? Você tem um amigo em mim. You've got a friend in me. É disso aqui que ele tá falando. Você tem um amigo em mim. Ele poderia ter falado You have a friend? Poderia, dava na mesma, mas ele optou em usar You've got, ok? E aí a gente abrevia, né, se você quiser. They have é a mesma coisa que falar they have got. Ou they've got. They've got. Cai direto pro V, tá? They've got. Ou seja, eles ou elas têm, ok? Quando a gente vai para a terceira pessoa, eu continuo me preocupando em mudar o verbo, que nesse caso aqui vai ser o auxiliar, como eu já pedi para que você memorize dessa forma. Porque eu ainda estou falando no tempo presente, né? E a gente faz isso no tempo presente para he, she ou it. Então, como que eu falo em inglês ele tem? É he has. Mas eu também posso falar he has got. Ou he's got. He's got. Abreviar o his, igual a gente faz lá com o verbo to be. Só que nesse caso não é verbo to be. Eu estou falando do he has. Ok? Ai, teacher, mas como é que eu vou diferenciar esse aqui do verbo to be? Estrutura, tá, gente? O contexto da frase vai te dar esse tom. Então, nem se preocupe com esses detalhes, porque numa conversa você não fica prestando atenção nesses detalhes. Você só entende a mensagem como um todo, tá? Então, fique tranquilo. She has, ela tem. É a mesma coisa que falar she has got, que também é ela tem, que também é a mesma coisa que falar she's got. She's got the look. Tem uma música também da Roxette, que ela canta assim, né? She's got the look. Ela tem o visual, né? Ela tá falando isso na música, the look. Ou ela pode estar falando também, ela tem o olhar. Eu realmente agora não sei o que ela fala nessa música, mas tudo bem. Porque música é isso, né, gente? Eu não sei o que ela estava querendo falar na hora, né? Então a gente pode traduzir para visual, o look, né? A presença dela, ou o olhar. Agora, realmente, fiquei em dúvida. Terei que pesquisar depois. Mas a vida é isso, né? Quando a gente não sabe, a gente pesquisa. Muito bem. E por fim tem o it has, que é quando eu digo tem, né? E eu posso falar it has got ou it's got. It's got. Que eu posso sim falar, porque eu posso dizer que, sei lá, alguma coisa tem algo, né? E chamar essa coisa de it. Não tem problema nenhum, ok? Então, gente, isso aqui são formas abreviadas que a gente chama de short form. Aqui são as estruturas naturais como um todo. É importante a gente saber de onde vem, né? Porque tem pessoas que usam assim, tá? Ou a gente tem a estrutura básica que você já conhece. E não existe nenhuma regra que diga assim, você é obrigado a usar um em tais sentidos, em outros sentidos. Não. Você usa como você quiser. Mas o mais importante da gente ter o conhecimento disso é quando a gente lê um texto, quando alguém nos manda uma mensagem, um e-mail, ou quando alguém fala conosco, e ela fala assim, a gente tem que entender, né? Porque para comunicar, eu tenho que entender o que a pessoa está falando para que eu possa responder. Então, é importante a gente conhecer isso aqui, tá? E aqui do lado tem um exemplo, né? A moça tá com a sua mãozinha aqui dizendo I've got a headache. I've got a headache. A headache. Headache é dor de cabeça. E ela poderia ter falado I have,
a headache. Que aí eu tenho uma dor de cabeça, porque é assim que a gente fala no inglês. A gente não usa verbo to be para dizer que estou com dor de cabeça. A gente usa o verbo ter. Eu tenho uma dor de cabeça, que para nós é eu estou com dor de cabeça. Mas ela está com essa dor. No inglês a gente usa o ter, ela tem essa dor. Então eu posso falar I have a headache ou I've got a headache, ok? É a mesma coisa. Eu quero que a partir de agora você comece a prestar atenção nos seus consumos diários de inglês, nas suas leituras diárias. Se você começa a prestar atenção nisso aqui e como você usaria também no seu dia a dia. Vamos ler alguns exemplos para ficar ainda mais claro para você? Vamos lá. Tem exemplos aqui usando as duas estruturas. A que você já conhecia antes e a que você já está conhecendo agora hoje, que nesse momento você já conhece, tá? Então, para falar em inglês, a seguinte frase. Eu tenho olhos azuis. Eu tenho duas formas de falar isso no inglês. Eu posso falar I have blue eyes. Isso aí você já conhecia. Mas agora você está aprendendo que você também pode falar I've got blue eyes. Nos dois, eu estou dizendo a mesma coisa. E perceba que o contexto não vai te dar uma ideia de passado ou uma ideia de verbo to be, nada disso. É eu tenho. Eu tenho olhos azuis. O contexto vai te ajudar. Fique tranquilo. Confie, vai dar certo. Próxima. Tom tem duas irmãs. Eu posso falar isso de duas formas. Tom has two sisters, que isso aqui tu já conhece, que é o verbo has para Tom, porque é ele. Mas eu também posso dizer Tom has got two sisters. Teacher, posso abreviar Tom com has? Não fica muito legal, tá? É mais difícil do que fácil de falar. Fica Tom's got. Tom's got. Eu acho mais difícil. É melhor falar Tom has got two sisters. Então, pegue sempre o caminho mais fácil para você. Tem mais isso, tá? Porque às vezes o mais fácil para você pode ser o mais difícil para mim, não sei. Por isso que você tem que ter o conhecimento para você ter a liberdade de escolher o que você quer fazer, ok? Então, das duas formas estão certas. A próxima frase é: nosso carro tem 4 portas. Our car has 4 doors. Mas eu também posso dizer our car has got 4 doors. Tô falando do carro, então é with, né? Então eu vou usar o has nas duas situações. Our car has got 4 doors. 4 portas. A próxima é: Sarah não tá se sentindo bem. Ela tá com dor de cabeça. Em inglês, nós dizemos Sarah isn't feeling well. She has a headache. Ou eu posso dizer, como a gente viu antes, she's got a headache. She's got a headache. É a frase que a gente viu de exemplo antes. E a próxima é: eles gostam de animais. Eles têm 1 cavalo, 3 cachorros e 6 gatos. Meu Deus, como é que fala isso em inglês? They like animals. They have a horse, 3 dogs and 6 cats. Mas eu também posso falar they've got, porque é o they have got, a horse, 3 dogs and 6 cats. Então perceba que eu tenho um or aqui, ou seja, eu posso usar qualquer um dos dois. Tenha a liberdade de usar o que você quiser, porque você tem esse conhecimento. A gente vai fazer muitos exercícios sobre isso, tá? Pode ficar tranquilo para você memorizar. Mas já vou avisando, a nossa tendência é não utilizar, tá? Para nós é muito mais fácil falar I have. Para que eu vou falar I've got se eu tenho I have? Né? Eu concordo, é muito mais fácil para nós, é muito mais associativo ao português. Mas você tem que saber isso aqui, tá? Principalmente para quando você ouvir, você entender o que as pessoas estão falando. Ou você lê, enfim, para você não ficar boiando, né? Nas situações aí da vida. Então, pessoal, essa foi a primeira parte aqui das afirmativas. Na segunda parte, a gente vai tratar das negativas e das perguntas na terceira parte. Então, qualquer dúvida, volte à sua aula, assista novamente e depois, lá no final, vai ter uma aula só da correção de exercícios, tá? Então, a gente se encontra na parte 2 dessa aula.